Olá, humanos! Nesse canal vamos contar histórias de terror, suspense e nonsense, com sons relaxantes para você ouvir e se arrepiar com os relatos. Não deixe de nos seguir para ajudar na divulgação do canal. Recomendável usar fones de ouvido. Escolha um lugar confortável e vem comigo! Uma noite qualquer, em outro lugar bem evitado na cidade, um lugar que era bem escuro, com pouca iluminação pública, o asfalto já todo esburacado e aonde parecia que não chegava luz solar. Era um lugar muito úmido. As casas e pequenos prédios envelheciam muito rápido. Quem morava ali sofria com o mofo por toda a casa, o mau cheiro e a infestação de animais, um péssimo lugar para morar. No final dessa rua existia um pequeno túnel. Media menos de 1 quilômetro de comprimento, mas já foi uma importante rota para pessoas que vinham do centro da cidade. Era um ótimo atalho para cortar caminho. Mas nessa noite algo aconteceu. Devido às enormes chuvas que assolaram a cidade nos últimos meses, a água tinha se infiltrado em sua estrutura e ela cedeu, fazendo parte do túnel desabar. Quando isso aconteceu, as pessoas da vizinhança pediram ajuda desesperada. Existia um homem que dormia ali dentro do túnel. Ele tinha um carro muito velho. Estava abandonado bem encostado em um lugar do túnel. Ele dormia ali os dias. Era sua casa. Todos os moradores locais o conheciam como seu Gerges. Um homem barbudo, mas bastante simpático. Durante os dias, ele vendia balas pelas ruas. De noite, voltava para o seu carro e ficava descansando, ouvindo seu rádio de pilhas. Os bombeiros escavaram e limparam aquela parte. Do seu Gerges, só encontraram um carro e alguns pertences. O homem não estava lá, embora ele tivesse sumido no mundo. Desde esse dia, as pessoas nunca mais tiveram notícias dele. Meses mais tarde, o túnel fora reaberto. Mas é assim, se passarem 30 carros e motos por ele durante o dia, é muito. Mais de moradores locais mesmo. As pessoas evitam esse lado da cidade e o túnel. Ainda mais que depois da morte do seu Gerges, diziam que ele se tornou assombrado. Eu era novo no emprego. E como todo funcionário que ainda está na experiência, eu precisava me empenhar mais do que os outros veteranos, que adoravam passear pela empresa e empurrar o serviço para depois, caindo sempre no colo dos novatos. Naquele dia, eu estava fazendo algumas horas extras e estava muito atrasado para ver o meu time jogar na televisão. Era uma rodada importante do campeonato. Precisávamos desesperadamente da vitória. O empate não serviria. Quando finalmente terminei os meus afazeres e deixei tudo na mesa do meu chefe, eu peguei o meu celular e vi que tinha algumas mensagens não lidas. Uma delas me preocupou bastante. Estava escrito: está rolando uma blitz na rua principal. O trânsito está todo parado. Quem passar por ali vai demorar horas para conseguir chegar em casa. Vá pela rua do túnel, se quiser ver o seu time jogar. Mas só cuidado com a lenda do assassino que ronda e mata as pessoas que passam pelo túnel. Brincadeirinha, hahaha. Mas que droga. Logo hoje essa blitz. Eu não estava acreditando no meu azar.
Mas ir pela rua do túnel, que era um lugar um pouco afastado e evitado, mas que era bem tranquilo em relação ao trânsito, de noite poderia ser muito perigoso por conta dos assaltos. Achei que se eu passasse com os vidros levantados e rápido, não correria muito perigo. Um amigo do trabalho já tinha me dito que eu usava aquele atalho de vez em quando, justamente para ir na casa de uma amiga. Ele não revelava detalhes, mas nas entrelinhas você pode perceber o que ele queria dizer. E nada aconteceu com ele até hoje. Acreditava ser seguro. O relato a seguir vou contar de uma maneira breve e para não restar dúvidas. Já me perguntaram essa história diversas vezes, e em todas eu contei sem gaguejar, com medo ainda, e um enorme frio na alma. Mas eu contava. Poderia ser um jeito mais fácil de me livrar dos pensamentos daquela noite. Então, naquele dia no escritório, de noite, peguei minhas coisas, a chave do meu velho Peugeot e fui para casa, cantando o hino do meu time. A temperatura estava amena, mas eu já senti o frio chegando junto com o sereno, que caía forte, dificultando um pouco a visão, ainda mais na parte escura da cidade, aonde se localizava o túnel, quase desativado. De longe, quando eu estava chegando na rua, iluminando bem, se notava as paredes todas pichadas e água escorrendo pela lateral toda dela. Pensei na hora, será que é seguro? Isso já caiu uma vez. Mas já que eu estava ali, tinha que ir em frente. O assassino do túnel. Que balela, eu pensava. Mas quando eu cheguei perto da entrada, vi pelo retrovisor que um carro tinha encostado na minha traseira. Ele estava com o farol apagado. E percebi, pelo barulho, que ele acelerou ainda mais. Pisei no acelerador para tentar escapar da colisão, mas foi em vão. Senti uma forte pancada na traseira do carro. Então, eu desci do meu carro. Não era bem para tirar satisfação. Era para tentar entender o que tinha acontecido. Às vezes, o outro motorista havia passado mal. Mas ele abriu a porta do carro quando eu estava chegando. E eu vi uma coisa terrível. O homem abriu a boca, e dela saiu uma gosma de sangue que espirrou no chão. Ele parecia esmagado. Alguns ossos dos braços e das pernas saltados. Um dos olhos estava pendurado, seguro apenas pelo seu nervo. Era uma coisa demoníaca e sinistra. Ele estendia as duas mãos para mim e pedia socorro. Desesperado e quase mijando nas calças de medo, corri de volta para o meu carro e fui embora o mais rápido possível. Em casa, não consegui acompanhar a vitória do meu time. Eu deveria ter ficado feliz com ela, mas ainda pensava na aparição fantasmagórica do túnel. Às vezes, temos que aceitar que algumas lendas, elas podem ser reais. Um fenômeno estranho tinha acontecido naquela pequena cidade em uma serra. O sol simplesmente resolveu não mais aparecer, se escondendo atrás de umas nuvens cinzas que não se moviam. Algo estranho e assustador. Tempo em que algumas pessoas se aproveitavam para dizer que era o fim do mundo, que estavam sendo punidas, essas coisas. Mas como a cidade ainda mantinha comunicação com o mundo externo, eles sabiam que não era um problema deles, apenas deles. Algumas pessoas, obviamente, nesse momento, estavam estudando o fenômeno.
E duas coisas daí poderiam acontecer. Ou traria uma resposta convincente, ou o sol finalmente reapareceria. Uma coisa ou outra. Acontece que quando algo assim completamente inesperado acontece, as pessoas usavam muito mais energia elétrica, o que acabou sobrecarregando o sistema da cidade, levando a usina a ter que ser desligada por algumas horas durante os dias. As poucas pessoas que tinham gerador, nessa hora se aproveitavam. As demais tinham que conviver com as velas, tomando todo o cuidado para que não queimassem a casa. As crianças de hoje em dia pouco sabem como era antigamente, em que vivia faltando a luz. As pessoas faziam uma roda e contavam histórias. Aproveitavam a luz bruxuleante para fazerem formas sinistras na parede, assustando as pobres crianças. A falta de luz era algo chato, sim, mas também era uma boa hora de reunir a família em volta de uma mesa e voltarem a conversar. As pessoas hoje em dia estão muito afastadas uma das outras. Era uma forma de união. Certo dia, quando a sobrecarga estava extrema, não conseguiram desligar o sistema a tempo e a usina explodiu, formando uma enorme coluna de fogo que jogou fumaça para o alto. Era visto por toda a cidade, que agora não ficaria apenas sem luz por algumas horas. Ficaria sem luz por todas as horas. Não havia inicialmente um tempo fixado para que a luz pudesse voltar. Seria algo complicado. A cidade ficaria sem luz provavelmente por semanas. Sempre que alguma desgraça ocorria, existia um mal no coração dos humanos que se aproveitava e tomava conta. A maldade saía de casa. Com tudo escuro nas ruas, violência, saques e crimes começaram a ser cometidos. A polícia estava tendo um trabalho dobrado. Precisaram chamar a ajuda de outras cidades. A situação estava complicada. Mas esse não era o único problema. Haviam relatos de algumas sombras que estavam voando de casa em casa e atacando alguns moradores. Sobre a parte dos ataques, não parecia ser verdade. Não foram relatadas mortes assim. Mas as sombras, sim. Alguns policiais também tinham visto. Quando as pessoas olhavam para o céu, viam a lua que emitia uma luz forte, o que provava que o sol estava vivo. Fora que ele também continuava aquecendo aquele lugar. Ele só não queria sair de trás daquelas nuvens esquisitas. Um jovem, com a sua luneta, observava aquela nuvem dia e noite e parecia ter percebido algumas coisas. Sombras subiam até elas, a tornando mais densa e escura. Será que essa nuvem misteriosa estaria se alimentando das sombras que eram criadas na cidade? Ele decidiu levar esse conhecimento até as autoridades. No princípio, eles riram do jovem. Mas até que ele poderia ter algum tipo de razão. Contaram a teoria do rapaz para os cientistas que estavam estudando o fenômeno. Conforme a investigação avançou, a nuvem realmente estava aumentando de tamanho e escurecendo a sua tonalidade. Fora que estavam chegando diversos relatos de pessoas que viam as suas sombras simplesmente indo embora. Algo que os assustava muito. As crianças montavam monstros com as mãos na frente das velas, e eles iam embora, subindo, como se estivessem evaporando. As pessoas estavam assustadas. Diversos sons estranhos, vindos do céu, eram agora ouvidos, como algo prestes a explodir. Vários carros da prefeitura rodavam pela cidade, pedindo que os moradores deixassem todas as luzes apagadas. As pessoas deveriam evitar de criar novas sombras. Algo de muito ruim poderia estar para acontecer.
Se eles pudessem retardar aquilo ao máximo, talvez pudessem se safar no final. Uma evacuação da cidade tinha sido considerada alguns dias antes, mas uma parte da pedra tinha deslizado, destruindo a única estrada de acesso e ilhando e confinando aquelas pessoas na cidade. Eles estavam por sua própria sorte. As equipes demorariam semanas para desobstruir a estrada. Será que eles teriam todo esse tempo? Ninguém tinha uma resposta. O jovem, com a sua luneta, seguia observando a nuvem. Ela crescia. Mesmo com orientações de ficarem no escuro, as pessoas acendiam as velas, determinadas a não viverem na escuridão. Não tinham como se viver no escuro. Era opressivo e desanimador. Em um determinado momento, a pressão da nuvem era extrema, e ela acabou rompendo em uma explosão magnética enorme, lançando raios por toda a cidade. As pessoas começaram a se proteger dentro de casa como podiam. Sombras começaram a descer, se espreitar pelas partes iluminadas das casas, se aproveitando da brecha da luz para matar e consumir a alma das pessoas. Conforme os relatos de mortes foram chegando em todos os cantos, já se sabia que quem estava na escuridão total era salvo. As sombras não conseguiam chegar até essas pessoas, e elas ficaram ali por dias, tateando as paredes, tentando chegar nos lugares, tentando se alimentar e viver. Mesmo com as sombras à espreita e sussurros demoníacos sendo ouvidos o dia inteiro, quem restou na cidade, depois de muitos dias, pôde enfim ver o nascer lindo e brilhante do sol. Sim, que aquela misteriosa nuvem foi toda evaporada, o sol finalmente renasceu, queimando todo o resquício de escuridão que havia naquele local. As pessoas tinham até desacostumados com a sua intensidade e tiveram dificuldade de saírem às ruas. Pouco tempo depois, a estrada fora liberada e a usina reconstruída, trazendo luz e energia àquelas pobres almas cansadas. A luz é uma bênção. A escuridão, ela deve ser evitada a todo custo.